Durante a ditadura militar, a palavra jeton ganhou um significado todo especial. Ela virou sinônimo de mordomia, de algo que funcionários públicos, no caso ministros, recebiam para aumentar os seus ganhos, os seus salários. Desde então, praticamente todos os governos continuaram pagando jeton para seus ministros e outros funcionários da alta administração federal. E o governo Lula III não é exceção, longe disso. Um levantamento feito pelo repórter e colunista do UOL, Thiago Malli, mostrou que tem pelo menos 13 ministros recebendo ou jeton ou remuneração pela participação em conselhos de empresas estatais ou de empresas onde a União tem participação. Mas não são só os ministros que se beneficiam do jeton ou desse salário paralelo pago pelos conselhos. E é isso que o Thiago Malli vai nos contar. Muito bem-vindo de volta ao UOL Prime, Thiago Malli. Obrigado, Toledo. Olá, muito bom estar aqui de novo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago, vamos começar explicando que história de conselho é essa daí? Toledo, é muito comum grandes empresas terem pelo menos 2 tipos de conselho. Então, você tem o conselho de administração, que é o conselho que vai definir rumos e estratégias da empresa, vai traçar metas, vai aprovar planos de investimento, aquisições, fusões. É um conselho estratégico que vai dar a direção para a qual a empresa deve caminhar. E tem também um outro tipo de conselho, que é o conselho fiscal, que normalmente é um conselho que vai ler auditorias, balanços, vai checar compliance, irregularidades, vai fiscalizar atos da diretoria e, às vezes, até do próprio conselho de administração. Ele serve como um órgão de controle independente. Quer dizer, o conselho, ele existe, não é uma invenção brasileira, ele existe no mundo capitalista de modo geral, e serve para orientar as empresas, precisa ter um determinado porte, né? Precisa ter um faturamento que sustente esse conselho, para orientá-la estrategicamente, definir quais são os rumos que ela deve tomar, quais são as suas prioridades, quais são os seus mercados, enfim, decisões que não são do dia a dia, digamos assim. É por aí? Isso, são decisões estratégicas, é como se fosse ali o olheiro do acionista para garantir que a empresa vá numa direção que atenda aos desejos, enfim, às necessidades desses acionistas. Você falou a palavra-chave, olheiro do acionista, quer dizer, os conselheiros estão ali para aconselhar a empresa, mas como representantes de quem detém o capital dessas empresas, sejam elas privadas, sejam elas estatais, é isso? Exatamente, Toledo. E aí quem nomeia o conselheiro são os acionistas. Isso, normalmente são os acionistas quem tem a partir de determinada participação societária na empresa, enfim, tem a possibilidade de nomear um ou mais conselhos. Normalmente as empresas têm por volta ali de 9, 10 conselheiros. E em geral essa função do conselheiro é remunerada ou é pro bono? Em geral é remunerada. Existem alguns casos onde isso é feito de forma não remunerada. Nas estatais mesmo, acho que o BNDES, quando é alguém de dentro do BNDES que participa de um conselho, por exemplo, ele não pode receber remuneração, mas na maior parte dos casos é uma função remunerada. Tanto nas empresas estatais quanto nas empresas privadas. Exato. Muito bem. Vamos então fechar o foco nas empresas estatais onde a União, representada pelo governo federal, tem participação, às vezes até majoritária. Quantos conselheiros o governo federal, a União, tem direito de nomear em todas as empresas, sejam elas estatais ou que tenham participação do dinheiro público? São vários lugares diferentes com informações sobre conselhos, conselheiros, administração das empresas com participação do governo. Não existe um lugar único com tudo. Onde você tem mais informações sobre isso é numa base de dados do Ministério da Gestão e Inovação, MGI, onde você
tem atualmente cerca de 800 conselheiros em empresas estatais. Mas isso não inclui, por exemplo, algumas outras empresas onde o governo tem uma participação acionária, mas não são consideradas estatais. Se você pegar as empresas estatais ali, atualmente são 122, se não me engano, 48 estatais propriamente ditas e mais 78 subsidiárias dessas estatais ali. Então, o governo ele nomeia conselheiros para essas empresas especificamente. Aí. E são umas 800 vagas. São umas 800 vagas no total. O que a gente fez na reportagem foi pegar, se concentrar não em todas as 800 vagas, mas em 400 cargos que a gente encontrou que são ocupados por pessoas que exercem cargos na administração pública, funcionários públicos ligados ao governo federal. Então, deixa eu entender. Das 800 vagas que a União, representada pelo governo, que pode nomear, metade, mais ou menos, ele nomeou com pessoas que já trabalham no governo. Exato. E a outra metade é gente de fora, gente do setor privado, gente que não tem participação governamental, é isso? Exato. Você tem desde gente, às vezes, ligadas a partidos políticos que você encontra ali, ligados a aliados do governo também, ou gente também do mundo empresarial com conhecimento ali específico relacionado àquela empresa que são indicados pelo governo também. Quer dizer, numa empresa privada em que os sócios não necessariamente precisam usar o conselho da empresa para fazer política, embora isso também não seja de todo descartado, né? Você pode trazer gente que vai te ajudar politicamente, dependendo do seu ramo de atividade. Mas, em geral, são pessoas ou que representam os sócios, ou são, portanto, familiares, ou pessoas indicadas como representantes dos donos, ou gente que é muito especializada naquele setor, naquele tipo de... que conhece muito bem aquele negócio, ou que são muito competentes na administração, coisas assim, não é isso? Exato. Tem bastante pessoas da área das finanças, de administração de empresas, que, inclusive para ter, especialmente nos conselhos fiscais, para ter esse olhar um pouco mais de auditoria e de detecção de irregularidades. Perfeito. E no governo federal, então, vocês identificaram que metade dos conselheiros indicados pelo governo são pessoas que já trabalham na administração pública. Exatamente. Então, isso gera uma duplicidade de remuneração? Sim, você tem isso já numa decisão consolidada em 2023 pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, a possibilidade de acumular remuneração recebida pelo governo federal com a remuneração recebida pela participação em conselhos de empresas, mesmo que isso ultrapasse o teto do funcionalismo. Quer dizer, a remuneração como conselheiro não se soma do ponto de vista do teto da remuneração pública ao salário de um ministro, por exemplo. Isso, na verdade eu entendi, mas acaba se somando no cômputo final soma no bolso, mas não soma do ponto de vista da contestação jurídica, judicial que se pode fazer. Ela não é considerada para cálculo de teto. Perfeito. Exato. Quer dizer, vocês pegaram esses 400 funcionários públicos, servidores públicos, sejam eles de carreira, sejam eles que estão em cargos de comissão, que foram nomeados, tipo ministros, secretários executivos, essa coisa, e analisaram o perfil. Sim, sim. Então, diga lá, dos quase 40 ministros do Lula, quantos têm cargos em conselhos de empresas em que o governo nomeia os conselheiros? A gente identificou 13 ministros com cargos em conselhos de empresas, Toledo. Uma coisa que eu acho que é importante falar que a gente identificou, mas não porque esses dados estivessem facilmente consultáveis em algum repositório. Não estava naquela base lá que você citou do Ministério de Gestão? Alguns estavam lá, não todos. Um dos ministros estavam numa base do Portal da Transparência, onde você tem, né, ali um filtro de quem recebe ou não recebe jeton, mas os outros 12 ministros não estavam ali. E vários deles a gente foi encontrar ou ali por atos do Diário Oficial, ou então nas próprias empresas com participação do governo, olhando ali os conselhos. Quer dizer, você não tem uma base, você tem uma base, mas ela não é ampla o suficiente para dar conta de todos os conselheiros, é isso? Você tem pelo menos 3 bases ali, mas elas não estão completas no sentido
de mostrar todos os conselheiros que trabalham na administração pública e nem todas as remunerações. Nem por lei de acesso à informação, Toledo, várias vezes a gente conseguiu a remuneração de ministros e outros representantes ali dos ministérios em conselhos de empresas. Então, a gente teve que ficar cavocando onde deu para conseguir saber o quanto a mais recebiam esses representantes do governo nos conselhos. Tá. Grosso modo, qual que é o salário de um ministro? Eles normalmente recebem o teto, né, remuneratório, que hoje está em R$46 mil. Tá. E quanto é o jeton ou quanto é o salário de um conselheiro? Primeiro explica qual é a diferença entre jeton e salário de conselheiro. O jeton, normalmente, ele é associado a uma participação específica em alguma reunião do conselho. Então, ele recebe pela participação naquela reunião específica. Então, por exemplo, no SESC, no SENAC, que tem ministros do governo como conselheiros, a cada reunião que é feita, há uma remuneração de cerca de R$5 mil pela participação naquela reunião. Por que o SESC, que é o Serviço Nacional do Setor de Serviços, e o SENAC, que é do Comércio, tem conselheiros nomeados pelo governo federal? Eu acredito que está relacionado ao fato de eles usarem dinheiro de impostos, né, público ali, que na verdade eles que administram dentro da estrutura do Sistema S ali. Sistema S é SESC, SENAI, Sebrae, tem vários aí. Tá. Esses serviços, então, recebem dinheiro público e, já que tem dinheiro público, o governo quer colocar um representante seu lá. E quem, em geral, vai para esses conselhos dos serviços? Os funcionários públicos indicados a conselho no governo, eles são, em geral, ou os ministros ou cargos de alto escalão ali dentro da estrutura federal. Uma coisa que a gente observa, Toledo, não é de agora também, como você falou, vem de muitas décadas esse tipo de prática, é que, na verdade, a escolha para os cargos de conselheiro, muitas vezes, ela não passa pela qualificação ou pelo quanto que esse funcionário público vai acrescentar à gestão, à administração da empresa. Passa mais por uma decisão do tipo, vamos arrumar um jeito de dar um bônus, um salário, um adicional para essa pessoa, arrumando uma participação em conselho. Então, a gente vê que esse tipo de indicação para aumentar o salário, tanto dos ministros quanto de outros altos executivos ali no governo federal, muitas vezes é o critério que pesa mais na indicação dos conselheiros. A Petrobras está nessa situação, imagino. Tem conselheiros, funcionários públicos ali como conselheiros do governo, mas não ministros. Tá, mas são pessoas que dominam algo na área de energia e petróleo? Não? No caso da Petrobras, sim. No caso da Petrobras, até sim. Mas, por exemplo, você tem uma outra empresa que é a CEG, né, que é a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. 2 dos conselheiros atuais ali, indicados pelo governo federal, que tem participação na companhia, um é o José Múcio, que é ministro da Defesa, e o outro ali é o Celso Amorim, que é assessor de assuntos internacionais do Lula. Como você sabe, todos eles não têm nenhuma participação, nenhuma trajetória relevante no mercado de energia. Antes deles, o governo havia indicado o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o jornalista Ricardo Capelli, que hoje está presidindo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ambos também não têm nenhuma trajetória ali dentro do mercado de energia. Então, você vê que a decisão não parece ter passado pela afinidade com o mercado de gás desses representantes. A gente vai aprofundar esse tema, mas depois do intervalo. Em 2021, o mega assalto de Araçatuba chocou o país. Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro. Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Levanta o drone e vamos embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só efetuei 3 disparos. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Tiago, você tinha dito que no caso da Petrobras, os conselheiros não são ministros e são aparentemente do ramo, entendem, que está sendo discutido nas reuniões do conselho.
mas que nessa empresa de gás aí do Rio de Janeiro, uma estatal, não é o caso, você até citou 4 exemplos de não especialistas. Você diria que pelos 400 que você analisou, a maior parte está ali para complementar o salário, ou seja porque você quer premiar aquela pessoa, seja porque você quer trazer alguém do setor privado e a pessoa fala, não, mas por esse salário não compensa porque eu ganho muito mais, sei lá, sendo advogado. Dá para fazer uma estimativa se a maior parte é gente especializada nos conselhos dos quais fazem parte ou não, se estão ali claramente complementando a sua renda? O que a gente vê ali, Toledo, eu não sei dizer a maior parte, que eu não fui a fundo em cada um dos 402 ali, mas o que a gente vê, por exemplo, é que você tem 13 ministros, como a gente citou, e 87 secretários de governo ali dentro dos conselhos. E isso indica que você tem uma espécie de prêmio para os ocupantes de cargos do alto escalão com essa indicação à participação dos conselhos, porque eles podem acumular isso com salário, isso vai virar uma remuneração acima do teto. De quanto nós estamos falando por mês? Você tem vários casos. Por exemplo, o Conselho de Itaipu, ele é um conselho que tem normalmente uma reunião bimestral, de vez em quando tem uma reunião, extraordinária também ali, nesse Conselho de Itaipu. São 5 ministros que estão lá. Pelo menos R$37 mil por mês eles recebem nesse conselho. R$37 mil por mês para participar de uma reunião a cada 2 meses e, eventualmente, uma reunião no meio. Teria de ser mais complicado que isso, Toledo, porque eles recebem materiais preparatórios que eles deveriam ler, enfim, com vagar, identificar se tem alguma irregularidade ou algum problema. Mas o fato de você ter ministros e secretários fazendo isso, na visão de alguns especialistas, é preocupante exatamente porque ministros e secretários de governo são pessoas muito ocupadas. Eles não têm tempo para parar e ficar lendo o relatório de 500 páginas ali sobre a administração das empresas, onde que estão possíveis furos ali. Então acontecem situações onde você vê que claramente os ministros eles participam ali, mas provavelmente não tem tempo suficiente para fazer isso com cuidado. Me diga uma coisa, essas reuniões costumam ser presenciais? Tem reuniões presenciais, mas tem reuniões também virtuais. Tem um exemplo, por exemplo, de como o ministro participou, talvez não tão engajadamente nas reuniões. Foi uma reunião da Itaipu que ocorreu em agosto. Como eu falei, são 5 ministros do governo conselheiros. Um dos ministros que é o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, ele não participou. Outro ministro, a reunião foi uma reunião virtual das 10 da manhã às 11 da manhã. O Alexandre Silveira estava com Lula numa inauguração nesse horário. O Rui Costa, ministro da Casa Civil, também estava com Lula na inauguração nesse horário. Mas na agenda dele ele colocou uma participação das 10 às 10h30, ou seja, metade da reunião. Só que aí a gente vê que tem uma entrevista que o Lula deu das 9h45 às 10h30, em que ele menciona para uma rádio, em que ele menciona a presença do Rui Costa às 9h45 e depois menciona a presença do Rui Costa às 10h30. Pode ser que o Rui Costa tenha saído no meio da entrevista, ido para uma salinha, logado o computador ou o celular e participado da reunião virtual, como diz a agenda dele? Pode, mas ainda que isso tenha sido feito, o que a Casa Civil não quis confirmar nem desconfirmar, isso mostra que não foi exatamente uma participação na melhor condição que ele poderia dar, enfim, de contribuir com a empresa ali. Por conta desse tipo de coisa e também de possíveis conflitos de interesse, desde 2016 a lei das estatais ela proibiu que ministros e secretários de governo, além de pessoas ligadas à administração de partidos políticos, a lei proíbe que essas pessoas sejam representantes do governo em conselhos federais. Peraí. Tem uma lei das empresas estatais que proíbe a participação de ministros e secretários de governo, que são os cargos imediatamente abaixo do ministro, seja o secretário executivo, sejam os secretários da pasta, temáticos, né? Por lei, eles não podem ser conselheiros de empresa estatal? Não podem. São? O que acontece é que houve uma flexibilização dessa lei das estatais. Eu estou rindo aqui, para quem só está escutando, porque flexibilização é um termo que em governos anteriores a gente chamaria de tucanizar o palavreado. O que quer dizer flexibilizar a lei? Na verdade, já ocorria essa coisa de práticas questionáveis em relação à indicação para conselhos há algum tempo. Em 2023...
O ministro ainda do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele deu uma liminar dizendo que, olha, tudo bem indicar ministro e secretário, embora a lei das estatais diga expressamente que não pode indicar. Em 2023 ele deu essa liminar. Em 2024, quando isso chegou no plenário do Supremo, os ministros falaram, não, a lei diz que é proibido, não pode mesmo indicar ministro e secretário para estatal. Mas, como esse governo já indicou, para não ter que destituir todo mundo, vamos manter o pessoal até o fim do mandato nos Supremo cargos. mesmo falou isso. É. Me explica uma coisa, por acaso o Lewandowski, como ministro da Justiça, participa de algum conselho? Não participa. Tá Seria bom. muito... Fico mais aliviado. enfim. Agora, tem ministros que participam de mais de um conselho? Já houve ministros que participam de mais de um conselho, hoje não. Hoje cada ministro ali participa de um conselho apenas. Acho Até que quanto dizer pode chegar a remuneração extra de um ministro, ou de um secretário, ou de qualquer outro membro da administração pública por participar de um conselho? O maior valor que a gente encontrou foi o do ministro Vinícius Carvalho, da CGU, Controladoria Geral da União, que tem uma remuneração de pelo menos R$51 mil mensais. Por que eu estou falando pelo menos? Esse valor não é público. A CGU não informa esse valor não está no portal Transparência, em nenhum outro lugar do governo federal. Eles dizem que compete à empresa, uma empresa privada, que é a empresa Tupi, uma metalúrgica. A Tupi é 100% privada ou tem participação do governo federal e por isso tem uma vaga lá no conselho? Exato. Tem uma participação do governo federal via BNDES. Eu não sei se você lembra, teve uma época que o BNDES, a época dos campeões nacionais, ele começou a ter participação em várias empresas, ele tem até hoje participação em uma série de empresas como acionista. Então, o BNDES pode indicar gente para lá. E indicou o ministro Vinícius Carvalho, que tem a participação lá. O que a gente consegue saber que é pelo menos R$51 mil, porque as empresas listadas na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, elas são obrigadas a divulgar a remuneração dos conselheiros como um todo, não individualmente. E aí, fazendo a conta da remuneração dos conselheiros como um todo, você vê que a menor remuneração em 2024 foi de R$51 mil por conselheiro. Ou seja, a partir daí ele está ganhando mais. Em 2025 provavelmente teve um aumento, enfim. Então por isso que a gente é conservador ao colocar R$51 mil E a mais. quando você busca as assessorias dos ministros, dos ministérios, do Palácio do Planalto, seja quem for que você for procurar aí para comentar as suas descobertas, quais são as respostas? O que o governo, os ministérios têm respondido geralmente é que é cada vez mais recomendado que os governos tenham profissionais de diferentes formações, que exista um conselho mais plural. Sobre a opacidade, que a gente questionou também os ministérios... Quer dizer, o conselho plural significaria que não necessariamente você precisa ter só engenheiro numa firma de engenharia ou só advogado numa empresa que lida com o judiciário ou coisa que o valha, mas sim profissionais de várias áreas para ter uma visão mais pluralista. É isso? Exato, essa é a versão oficial. É isso que o governo diz. A gente também questionou sobre a falta de transparência, né? O que basicamente os ministérios que lidam mais com isso nos dizem ali é que não aparecem todos os conselheiros ali no portal Transparência, em outros lugares, porque as empresas não informam. Mesmo que os ministérios saibam quem do seu próprio ministério participa dos conselhos. Né? Quer dizer, então você tem uma empresa privada, tipo a Tupi, que recebeu um aporte do BNDES, tem uma participação nessa empresa. O BNDES é um banco estatal, logo o banco estatal nomeia os seus representantes no conselho dessas empresas privadas e aí acabam entrando ministros, ou secretários, ou outros funcionários públicos. É mais ou menos assim que funciona. Qual que é a menor remuneração, seja por participação, jeton, né? Participação em reunião, seja mensal, que você encontrou de um desses funcionários? A gente encontra algumas remunerações ali na faixa de R$3 mil. O que a gente só tem algumas que parecem ser, na verdade, quebradas, né? Por conta da pessoa ter entrado, de repente, no conselho na metade daquele mês ali. Então, não tenho certeza que seja a menor remuneração mensal, mas os menores valores que você encontra nessas bases ali variam em torno de R$3 mil, R$2 mil e pouco, R$3 mil. Tá, mas na média você diria que participar de um conselho como representante do governo federal
dá uma remuneração extra de mais ou menos quanto? É difícil fazer a média porque é isso, a gente não tem a remuneração total de todos. Muitas vezes a gente tem que mais... É muito comum que as pessoas recebam mais de R$15.000 pela participação nesses conselhos. Quer dizer, entre 3 e 50, uma moda, digamos assim, em torno de R$15.000 a mais de remuneração. E alguém reclama disso? Tem algum especialista, algum jurista, algum representante de empresa que fala que não deveria ser assim? Tem. Historicamente, você tem pessoas ligadas, estudiosos de administração de empresas, enfim, e pessoas que também têm iniciativas ligadas à melhoria da gestão pública, e eles reclamam, eles dizem que enfim, esse modelo de indicar representantes do conselho de administração que não necessariamente são pessoas com tempo suficiente para fazer isso, ou não são as pessoas mais indicadas ao cargo ali, sem respeitar completamente o espírito da lei das estatais, pode causar problemas, especialmente na gestão de empresas. Então, você tem, desde exemplos antigos, você lembra a lei das estatais, ela foi criada em 2016, ali logo no rescaldo da Lava Jato, onde você teve uma série de questões com a Petrobras, ali, uma série de decisões que passaram pelo Conselho da Petrobras e que acabaram prejudicando, trouxeram prejuízo para a empresa. Você tem um outro exemplo recente que é relacionado por algumas dessas pessoas ao que seria, pelo menos em parte, uma má administração, que são os Correios, que está com um prejuízo de mais de R$4 bilhões nesse ano. O que se diz é que a falta de indicações de pessoas com mais tempo ou com mais qualificação para esses conselhos pode ser prejudicial às empresas e, no fim das contas, comprometer a população em geral, porque compromete o patrimônio público, o serviço dessas empresas e esse tipo de questão. Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que tem muitos ouvintes querendo saber mais detalhes sobre qual ministro ganha quanto em qual empresa. Onde é que eles podem descobrir isso lendo a sua reportagem? Eles podem encontrar minha reportagem e muitas outras ali no UOL Prime, no endereço uol.com.br/prime. Muito bom, obrigado, Thiago Mali. Parabéns mais uma vez pela reportagem. Bom sempre tê-lo aqui. Valeu, Toledo. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter e colunista do UOL, Thiago Mali. O roteiro é da Clara Gelstad. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A foto de capa é da Daniela Toviansky. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. Os coordenadores de operação são Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.